Boa noite, amigos. É hora de duelos. Duelos no mundo dos sertões. Duelos de poeira alta e guarda baixa. Esse é o espaço para você conhecer os sertões de dentro para fora. Entender o que se passa na cabeça dos homens e das mulheres que são protagonistas no maior rally das Américas. Hoje nós vamos duelar com gente amiga. Nós vamos duelar com gente que faz os sertões acontecer com eficiência e segurança. Estão aqui o engenheiro mecânico Cláudio Ambiel Júnior, de Indaiatuba, e o professor de Educação Física Carlos Eduardo Prates Sachs, de Piracicaba. Quem é dos sertões sabe que vamos conversar com dos Sachs, provavelmente a figura mais querida dos sertões. Ele é diretor técnico, diretor de prova e corresponsável, junto com Marcos Moraes, pelos roteiros da prova. Vamos conversar também com Claudinho Ambiel, o Pelicano, piloto de um dos aviões que sobrevoa a prova, conectando rádios e procurando perrengues lá em cima para garantir a segurança aqui embaixo. Du e Claudinho, sejam muito bem-vindos. É um enorme prazer e uma grande honra ter vocês aqui no Duelos. Muito obrigado. Vamos começar pelas apresentações. Aqui os convidados se apresentam. Vocês podem falar de tudo. Queremos saber da família, hobbies, pratos prediletos, sonhos, times de futebol. Eu imagino que tem gente que não é muito chegada em futebol. E planos para o futuro. Vamos fazer a autoapresentação. Primeiro você, Du. Do Sachs, no rally há mais de 20 anos. 4 eu tive o prazer de navegar. E estamos indo para a 20ª edição, montando com a Dunas e com o Marcos, Rally dos Sertões. Meu hobby, tênis. Meu time, Corinthians. Ninguém é perfeito, né? Família para mim em primeiro, Deus em primeiro, família, amigos e trabalho. Essa é a minha linha. E tentar fazer dos sertões o maior rally do mundo. Tentar não, acho que está muito perto e a gente vai conseguir. Diz uma coisa, Du, alguma vez você exerceu a profissão de professor de educação física? Sim, logo que eu me formei, em 89, cheguei a fazer uns estágios, cheguei a dar aula em parte recreacional de hotel, no Bom Menino, em Piracicaba. Mas aí eu já mexia na área esportiva e realmente começou a conflitar e eu preferi partir para a área de organização, a área de montagem de provas. Cláudio, não precisa falar do seu time de futebol, que eu sei que você não é muito desse esporte. O resto está liberado. Pode se apresentar, por favor. Bom, meu nome é Cláudio, Claudinho, como eu sou conhecido nos sertões, sou piloto do Pelicano. Nos sertões também sou conhecido mais como Pelicano, como qualquer outro nome. Mas o pessoal precisa e a gente faz o que pode. Diz que a grande frase dos sertões é Pelicano, copia? Pelicano na escuta é a grande resposta. Mas é isso. Meus hobbies, eu tenho muitos, gosto de muitas coisas, mas acrobacia aérea, paraquedismo, radioamadorismo, mergulho. Eu, quando era mais fininho, corria de kart também, então gosto de esporte motor. Fazia trilha, isso que talvez foi o primeiro diferencial aí para olhar os sertões de uma forma diferente. Fazia trilha, fazia raid de Jeep. Fiz poucas provas, mas foi interessante. Sou casado, tenho um filho de 14 anos, Thomas, que gosta muito dos meus hobbies também, parece que não gosta de futebol, sei lá. Mas é isso aí. Chá. Esse é um duelo de amigos, já disse isso antes. Aqui a gente tem perguntas individuais, mas também temos perguntas iguais para os dois. Claro que a qualquer momento, por favor, vocês podem me interromper ou me esquecer e continuar conversando direto. A gente vai ficar assistindo com muito prazer. Mas vamos começar. Esse ano nós tivemos alterações importantes na parte de roteiro dos sertões. Pilotos e navegadores enfrentaram especiais muito longas, deslocamentos enormes e um nível técnico muito alto em todas as especiais. Eu queria saber de vocês dois quais as dificuldades que essas mudanças trouxeram no trabalho de vocês durante a prova. Du. Bom, durante o dia, lógico, tudo é mais longo, as técnicas têm que entrar muito antes e vão sair muito depois.
sem dizer que compromete um pouco, dependendo das circunstâncias, a cobertura aérea, porque eles são obrigados a seguir o horário padrão. Então existe um limite que, por mais que eles queiram ajudar, eles não podem ficar no ar. Então, maior dificuldade é isso. Quanto maior a prova, comprometem toda a logística. Não dá para voar no escuro, né, Claudinho? Não. Por mais que você tenha uma vontade. A região lá não tem aeroportos que nos dá apoio. Uhum. Então você não pode pousar e decolar à noite, né? Então isso daí é a principal. E falando das maiores dificuldades aí, essa prova, por ser historicamente uma prova longa, cobrir 500 quilômetros ali de fonia no rádio também foi uma grande dificuldade. Então, se eu precisava falar com alguém próximo da largada, eu tinha que deslocar meia hora de voo, em torno aí de 120, 130 quilômetros ali, para poder conseguir contato com a largada, coisa assim, e depois voltar lá para frente e assim vai. Então, essa foi a parte mais crítica. Mas do restante foi bem. Qual é a rotina? Você sobe e fica andando em círculos e vai estendendo esses círculos para a chegada, é isso? A rotina é o seguinte, o Marcos, com o primeiro avião, ele decola mais cedo, ele decola antes da largada da primeira moto e ele vai checar o trecho se está todo fechado, se existe segurança para que seja largada a primeira moto. Após 2 horas de voo, eu decolo. Isso, o Marcos já foi lá para frente, que ele vai acompanhando a primeira moto. E aí eu decolo, fico com ele mais ou menos 30 minutos ali, que é o tempo que ele vai... é o tempo que ele já está precisando de abastecimento. Então ele desce, nesse momento eu vou para o centro da prova, é onde eu tenho a maior cobertura, e fico girando ali em círculos. E alterando sempre as altitudes de acordo com a distância que eu preciso falar no rádio. Se eu preciso falar um pouco mais longe, eu subo um pouco mais, tanto é que esse ano eu cheguei a um dia lá em cima dos Sertões voar a 10 graus de temperatura, enquanto o pessoal estava lá embaixo beirando os 40. Então essa é uma das... E depois, após 4 horas de voo, 4 horas e meia de voo, eu desço, faço um pit stop de 1 hora e pouco, e retorno, tá? E daí o Marcos abandona a prova de vez e eu faço o fechamento. Normalmente é esse daí o cotidiano. Du, como é que a gente consegue achar um equilíbrio entre especiais longas e deslocamentos idem, agora que os Sertões vive essa jornada de crescimento para ser o maior rally do mundo? Como é que a gente vai equilibrar? Como é que nós vamos conseguir montar um roteiro do Oiapoque ao Chuí com essas dificuldades? Olha, com certeza o número de etapas, estamos falando em média, talvez seja 15 dias, mas mesmo com essa configuração, tecnicamente vai haver uma grande mudança. Tá certo que existem regiões que a gente não conhece ainda, então não vamos sofrer por antecipação. Pois é. Mas tudo indica que os deslocamentos serão maiores do que os especiais. E até hoje nós sempre tentamos uma marca que as especiais fossem maiores do que os deslocamentos. E nós sempre demos um bom percentual. Mas para conquistar esse objetivo para 2022, do Chuí, Oiapoque, ou atravessando o Brasil de ponta a ponta, a gente sabe que dificilmente teremos grandes especiais. E vamos precisar de bons diplomatas, porque deslocamentos não são o esporte favorito dos pilotos e dos navegadores. Sem dúvida, mas nós vamos ter que achar receita para não fazer aqueles deslocamentos à noite. Largar cedo, isso é regra, isso não tem dúvida. Nós conseguimos esse ano quase todos os especiais largar 7 horas da manhã. Isso nós vamos tentar manter, mas tem que ver a configuração para esse ano, como é que vai ser. Claudinho, gostei de ouvir da sua logística e tal. Eu queria entender 2 coisas. Primeiro, a quem você se reporta? Você fala com algum aeroporto? Você fala com algum comando aéreo? E segundo, certamente tem alguma história de um tempo que você precisava descer para reabastecer e não tinha onde. Isso nem tanto, porque essa logística é sempre bem feita. Nós temos os nossos carros de abastecimento e nós temos já o ponto
para fazer esse reabastecimento já pré-definido. O grande problema é quando nós temos uma emergência em cima da prova, eu não posso abandonar aquela emergência enquanto que aquilo não seja resolvido, tá? E o combustível continua sendo queimado, quer dizer, eu tenho um horário limite, então eu já tive dias aí que eu cheguei bem próximo do meu limite, mas sem muitos problemas assim. Qual foi a outra pergunta? Já teve que parar no jardim da casa de alguém? Já teve que parar em lugares complexos? Tá, teve um ano que tive que pousar fora, foi o ano que nós chegamos em Salvador, e a penúltima etapa nós paramos em... E agora? Qual ano? Que nós fomos para Salvador. Poxa, Cláudio, eu brinco que é que nem um computador velho, sabe? A gente vai apagando as... Aracaju. O disco vai enchendo. Aracaju. Isso, Aracaju. E no último trecho que eu tinha, que a prova já tinha terminado, eu sempre abandono a prova por último, não, os outros aviões já tinham ido. E era um final de tarde e eu tinha um deslocamento de pelo menos 1h30 de voo e tinha que me atentar ao pôr do sol. Então sempre essa conta é uma conta justa que nós fazemos ali, nunca chegar após o pôr do sol. Mas teve um imprevisto, era litoral ali da Bahia, naquela região ali, e começou a aparecer chuvas e mais chuvas, e eu não consegui passar. E eu só tinha uma coisa de bom, eu tinha bastante combustível, tá? Eu poderia ficar voando por horas ali, mas só que eu não poderia voar à noite, então eu tive que tomar uma decisão. Não tinha nenhuma pista próxima, eu pousei em uma avenida numa cidade. E aquela avenida eu tive que negociar ali com bicicleta, com cavalo, carro, tive tudo. E junto comigo estava o Ricardo Ribeiro, que era da imprensa. Ele estava desesperado e quando ele conseguia um sinal de celular, ele chamava a mulher dele e passava a latitude e longitude do ponto que era provável que a gente ia cair ali. Mas no final deu para pousar. E tinha muitas poças d'água na avenida, que era uma avenida de terra, e de longe parecia uma pista. Mas não era só uma avenida. Aí eu pousei e tive que ir desviando das poças d'água após o pouso, porque não sabia a profundidade das poças d'água, né? Só via a lâmina de água. Mas deu tudo certo. Daí chegou a polícia e chegou toda aquela criançada e tal, mas graças a Deus deu tudo bem. No dia seguinte, a polícia militar nos ajudou lá a balizar aquela região onde eu ia, de fato, desviar das poças, e decolei e fui embora. Mas sorte que não foi em São Paulo, né, Edu? Senão ele ia sair com umas multas. Porque aqui em São Paulo você passa com qualquer coisa que se move, você acaba faturando uma multa. Eu tenho uma curiosidade grande. Quando foi e como foi a primeira vez na vida que vocês ouviram falar dos Sertões? 1997, eu fazia provas de enduro e regularidade, já corria há muito tempo. Campeonato Paulista, Enduro Independência, Vinhedos, Pampas. Eu estava em casa, um cidadão piracicabano, um grande amigo, me liga e fala, vamos correr o Rally dos Sertões? Eu falei, que isso? Acredite se quiser. Nunca tinha ouvido falar, acho que era a 4ª edição, 5ª edição. Aí ele falou, Adu, me falaram que eu precisava dele, ele era piloto de pista, Benedito Gianetti, foi pentacampeão brasileiro de autocross, um companheiro, e foi ele o responsável por eu estar no Rally dos Sertões. O convite foi esse, eu perguntei o que era, ele me fez a proposta, era uma equipe da Mitsubishi, era a primeira prova dele, e falaram que ele precisava de um navegador, e tinha em Piracicaba um rapaz que sabia navegar, porque o regularidade você vem da planilha, que é a base do cross-country também. Aceitei o convite, foi super prazeroso, corri com o Dito em 97 e 98, aí ele parou, em 99 com o Scofaro, 2000 com a Amabile, e em 2001 o Marcos me chamou para começar. 2001 você já era... 2000 foi meu último Sertões. E você, Cláudio, quando que você ouviu falar pela primeira vez? Eu não sei exatamente o ano, mas
eu creio que foi no Rally do São Francisco, a primeira vez que eu vi alguma coisa assim, que era muito grande. E um colega também que fazia trilha lá na minha cidade, que a gente ia para a Serra do Japi, aqui próximo, né? E ele foi participar dessa prova. E no ano seguinte, se não me engano, ele participou já com o nome Sertões. E era uma equipe pequena, era uma moto só e uma caminhonete com o mecânico dele e tal. Inclusive roubaram a caminhonete no trajeto, ele teve uma série de perrengues lá. Mas era uma coisa assim absurda, a distância que ia correr. Então, para nós que fazíamos uma trilhazinha de 10 quilômetros, né, escutar alguém que ia cruzar quase o país ali, andar 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, era uma coisa assim que era impensável na época. E aquilo chamava muito a atenção. Então, nos anos seguintes, sempre acompanhando em revista, eu lembro do Juca Bala, enfim, toda aquela turma lá que corria naquela época. E foi antes da geração do Jean e tal, né? Mas foi muito legal. E depois, em 2000, em 99, o Marcos fez o primeiro ano com um avião. E aí eu conheci ele numa escola de aviação, era o Clube de Itu. E aí logo eu cheguei e falei, escuta, você não vai me convidar para ir nesse negócio não? Porque eu já tinha interesse de conhecer os sertões, que era uma coisa assim que me chamava muita atenção. E por outro lado, eu como era piloto, iria voando, então achei que era uma coisa muito bacana. Daí eu cheguei e falei, ele falou, não, está convidado. E estou até hoje. Eu queria saber o seguinte, Cláudio, eu já ouvi falar de uma história de um piloto de quadriciclo desaparecido e de uma tribo de índios no Maranhão. Conta rapidinho uma dessas duas histórias. A outra a gente deixa o público curioso para você poder voltar aqui. Tá, bom, o quadro foi o seguinte, toda noite após o briefing eu converso com o Marcos traçando a estratégia do dia seguinte, aonde que nós vamos abastecer, quem decola primeiro, que às vezes tem uma inversão nisso daí e tal. E aquele dia ele falou assim, bom, amanhã você não vai. Eu falei, como assim? Ele falou, não, amanhã você volta, você vai fazer a prova do dia anterior. Eu falei, mas por quê? Ele falou, sumiu um piloto de quadriciclo e está todo mundo preocupado e até agora nada, tal, mas amanhã cedo a gente conversa sobre isso. Daí no outro dia achei ele lá, tal, falei, e aí? Ele falou, não, pode voltar. E era da equipe do AV, da Bike Box, e o AV já tinha ido. E daí eu ia entrar em contato com o rádio, aí baixei, fiquei voando à altura de árvores, um pouquinho acima de árvores, e consegui ver o rastro, que alguém saiu da trilha do rally e pegou uma outra estrada e foi embora. Daí eu fui seguindo aquela estradinha, né, e dava para ver claramente que era o rastro de um quadriciclo, e de repente eu chego em uma tribo, e sobrevoei, assim, dei uma volta com mais atenção, e daí de dentro de uma oca daquela sai um cara todo de azul, né, com as cores da Yamaha, eu acho que era na época, saiu assim e tal, e aí eu voltei mais um pouco para avisar o AV, quando eu volto lá de novo ele estava embaixo de um orelhão, tinha uma placa solar, estava aguardando bateria lá, carga na bateria para ele usar o telefone. Mas já estava falando com a namorada dele, não com o AV. O AV ficou AV é o último que ele vai falar. Isso. Ô, Du, e você? E a sua coleção de perrengues memoráveis? Alguma vez você teve que olhar para o céu e pedir ajuda? Cara, é engraçado isso. Todos esses anos eu nunca tive perrengue técnico. Eu nunca fiquei no prego. Quando o carro quebrou em 2005 em Brasília, próxima a Brasília, estava nos Calungas, eu consegui serrar as pás da hélice, furou o radiador, era um problema com a têmpera da hélice, e cada vez que você passava num rio, numa poça, acontecia isso, e aí nós estávamos no levantamento, e naquela época a gente fazia o levantamento em 3 fases, não é como hoje que eu saio e volto com a planilha pronta na segunda subida. Aquela a gente fazia 5 dias, parava, voltava um mês depois. E na época também a gente começava esse levantamento em dezembro. Só que com o tempo, experiência, nós vimos que tinha uns problemas de chuva.
e aumentava o trabalho. Quando nós voltávamos para dar continuidade, nem sempre a gente conseguia emendar o roteiro e causava grandes transtornos. Mas eu nunca fiquei no prego, não. Esses 20 anos de Sertões, graças a Deus, saí e voltei bem. Tá explicado um pouco porque o Du é uma das figuras mais admiradas dos Sertões. Além de toda simpatia, além de todo conhecimento, tem uma aura anti-perrengues, escapa dos perrengues, que continue assim. Cláudio, você tem algum plano de correr os Sertões pelo sistema clássico, com as rodas no chão? Eu acho muito bacana, mas tem que ter muita coragem, viu? Eu lá em cima estou tranquilo. Eu conheço um navegador que é bom, pode levar você bem longe. Não, mas eu até gostaria, mas eu acho que tem que ter muito preparo físico, porque não é brincadeira. O que esse pessoal faz lá não é para qualquer um. Se você mudar de ideia, me avisa que eu conheço um navegador de Piracicaba que é dos melhores. Ah, é? Aham. Mas já tive a oportunidade, ou não foi bem oportunidade, né, Cláudio? Foi necessidade de subir no lugar deles lá em cima. Você pilota avião também? Não, mas já vi tanto, já voei tanto com o Marcos, que eu acredito que até que se um dia por necessidade, pelo menos o Pélica lá quando a gente voava, era tudo tão simples. E o ano que o Marcos correu, nos 20 anos, eu fiquei no lugar dele. Então, realmente aquele ano nós vimos de cima o que é o trabalho deles. E a ele no set. Não, 2 aviões. Não. Eu entrei na aeronave do Marcos, né? Mas com outro piloto? Com outro piloto. Com outro piloto. Só deixa eu complementar uma coisa, já que você disse que a gente tinha... Né? Total liberdade. Você tinha feito uma pergunta sobre com quem eu falo. Então, imagine assim, quando decolo de uma cidade como Goiânia, como Campo Grande e tal, nós temos o controle de tráfego aéreo local. Tá, local. Então, isso daí não tem jeito, eu tenho um plano de voo, é uma aeronave como qualquer uma outra. Então, decolo, faço meu plano de voo, eles têm conhecimento o setor que eu estarei voando, a altura que eu estarei voando, principalmente Brasília. Brasília sabatinou isso daí. Eu tive que explicar de a qual radial iria voar e qual nível, não só eu, quanto os outros aviões, tudo ali da prova. E eu tenho um segundo rádio de aviação também, que esse rádio fica sintonizado com as aeronaves locais, as aeronaves das fazendas que estão passeando por ali, que estão fora do controle de tráfego aéreo. Tá? E o terceiro rádio é o rádio de prova. Então eu fico o tempo todo com 3 rádios monitorando os 3. E aquilo lá é uma loucura. Antes de começar, depois eu vou te contar uma história. Eu já passei em Brasília, na esplanada dos ministérios, num voo de baixa altitude, num 767. Nossa. Com autorização do controle aéreo da capital. E inclusive em cima do Planalto e do Alvorada. Depois eu te conto. Du, quem conversa com você sobre os Sertões ouve mais a palavra segurança do que a palavra velocidade. Como se dá esse equilíbrio entre um roteiro desafiador e um roteiro perigoso? A cenografia, a plástica da prova é tudo. Quando nós sentamos para fazer esses primeiros levantamentos, a gente procura regiões que contemplem com beleza, com dificuldade, e a gente pensa bastante na densidade demográfica. Esse é o segredo de uma boa prova. Você está mais aqui em Minas, ou São Paulo, ou subindo, Goiás, lógico que as estradas, os locais têm um certo movimento. Quanto mais para cima, Jalapão, por exemplo, é o paraíso, é o nosso parque de diversões. Maranhão também. E eu atribuo a segurança da prova, até estatisticamente provado que os carros aumentaram as potências, as velocidades estão aumentando também, os pilotos estão mais rápidos e o índice de acidentes não é maior nos últimos anos. Então, o segredo é uma planilha muito bem feita. O bem feito que eu digo é você conseguir transmitir para os pilotos, para os navegadores, exatamente o que eles estão enxergando, o que eles vão ver naquele percurso. Uma curva que vai chegar do nada, uma ponte, um buraco, as informações necessárias. E aí até a gente brinca, cobram muito que eu posso exagerar nos desenhos, na quantidade de informações. Mas isso eu já provei, inclusive esse ano, conversando com o pessoal
direção, que é preferível pecar pelo excesso do que pela falta de informação. E esse é o ponto primordial. Vários pilotos elogiaram as planilhas, todo mundo elogia, e vários pilotos, inclusive numa gravação que a gente fez essa semana, disseram que o nível de detalhes da planilha é impressionante. Mas o que me chamou a atenção é que não tem uma DEP a mais, não tem uma ponte a menos, entendeu? Não tem nenhuma indicação na planilha de que vocês ficarem em dúvida em ser um pouco mais rápido ou ser um pouco mais seguro, que é naturalmente seguro o nível de planilhas e o nível de escolha das estradas que vocês fazem. Mas é um conjunto também, Mário. O fato de eu ter sido, eu ainda sou navegador, mas não posso mais correr os sertões, é lógico, nenhuma prova que envolve a dunas, mas eu ainda participei muitos anos com o Marcos, e quando ele me convidou para ser um navegador, que nós fizemos umas etapas de mundial e até de brasileiro, a nossa intenção era essa, era ver o nível das outras provas, para ver como é que estavam os sertões em relação a isso, e o fato de você ser navegador, o Marcos ser piloto, há esse sincronismo e uma visão diferenciada. Você simplesmente não está fazendo a planilha. Você desenha, coloca tudo. Na conferência, eu não fico ao lado, eu piloto o carro. E escuto quem está comigo, lendo a planilha, me dando as informações como se eu fosse um piloto. Quer dizer, você se põe no papel do piloto. Isso. E aí eu interpreto exatamente se aquela curva chegou muito rápido ou não. Lógico que nós estamos andando a 120, 100 por hora, enquanto os pilotos vão estar andando a 170, 160 para mais. Só que aí você tem essa sensibilidade de dar o grau certo. Você sabe o que vai chegar muito mais rápido do que eu estou vendo. Aí você consegue graduar o perigo ou se está liberado para acelerar. Outra novidade desse ano foi uma espécie de troca da guarda. Pilotos da nova geração, como Lucas Moraes nos carros, e mesmo o Bid, Tonico Maciel nas motos, representam uma mudança importante no topo do pódio. Du, você certamente viu o Lucas crescer. Como você viveu a vitória dele nos carros, primeira vitória nos segundos sertões? Olha, foi fantástico. É engraçado que a gente brinca, né? Nós da técnica, os amigos. Naveguei para o pai dele, naveguei para o Lucas. Corri uma prova no Sul com ele já também. E era um menino promissor, a gente sabia que era um ótimo piloto. Ele teve aquele problema de saúde, problema na bacia, parou com o motocross, que ele adorava motocross. E aí ele migrou para o carro meio assim que, sem querer, por opção de continuar curtindo, competindo. Mas a gente acreditava que esse menino ia despontar. Só não, acho que nem o mais otimista, como ele brinca, que fosse neste ano, né? Com tanta gente boa na briga. Então, e ninguém quebrou, chegou todo mundo atrás dele. Não, foi uma surpresa agradável, mas não foi zebra. Não foi zebra. O menino é bom, tem potencial e vai longe. Cláudio, vendo de cima, como é que você enxerga, se é que enxerga, mas eu acredito que sim, essa chegada dos novos pilotos, dos jovens lobos, como é que você vê isso? Isso é salutar, né, para a prova. Tem que ter sangue novo sempre, porque foi muito bacana também quando veio para os sertões o Mundial, que a gente via mesmo a diferença de velocidade dos carros nacionais para as máquinas que vinham de lá, e hoje nós temos essas máquinas aqui, onde o Lucas correu. Quer dizer, isso daí é salutar, a gente vê que são tecnologias e são fatos inerentes ao sangue novo que está chegando ali. Eu acho que isso daí é muito bacana. A gente aprendeu, estudou e a gente sabe um pouco de sonhos. Vamos falar um pouco de sonhos. A gente acredita que sabe um pouco dos sonhos de vocês. E a minha primeira pergunta para o Du, o que falta para você disputar um rally com o seu filho? E quem vai navegar? Olha, hoje acho que ele navegaria, hoje. Mas como não vai ser para agora esse sonho, né, primeiro eu vou ter que parar nos sertões, então alguém vai ter que me substituir. Substituir você não dá. Vai ser 2, chama 3 caras, de repente com 3 dá, né? Olha, mas tem uma midcamp aí, tem um rallyzinho, você quer correr os sertões? Gostaria de correr os sertões, mano. E confia nele, porque para você escolher o navegador e dizer que ele vai navegar... Confio cegamente. Muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer seu filho e é uma pessoa adorável como você. Cláudio quer mais 20 anos de sertões, bastante hora de voo.
Tá cuidando bem da saúde? Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Porque nos 20 vai ter um que vai ser de lá de cima até lá embaixo. Você vai conhecer o controle de voo do Brasil O inteiro. Brasil inteiro. Não, a saúde Tá tá ok. firme. Então vamos sair dos sonhos para um gênio. Vamos supor que vocês estão andando ali fazendo uma planilha, acabamos de descer e tal, encontra, famosa história, encontra uma lâmpada cheia de poeira, tem um gênio dentro, limpou a lâmpada, saiu o gênio, um desejo para cada um. Para ficar mais fácil, vamos falar só de desejos sertões. Du, o que você pediria para um gênio de desejo nos sertões? Pô, eu quero que a Especial da Manhã tenha 400 quilômetros, com os 12 pontos de fechamento, que todos completem sem quebra nenhuma e que todo mundo chegue à noite na cidade bem rápido. O gênio com você vai trabalhar muito, porque são 8 etapas por ano, fechar tudo, todo mundo chegar bem, um gênio vai ficar cansado. Cláudio, o que você pede para um gênio que aparece numa lâmpada cheia de poeira? Os Sertões é completo, mas gostaria que os Sertões fosse o maior do mundo, que eu acho que está a caminho, e talvez, sei lá, a maior prova em extensão também do mundo, que eu acho que tem tudo para isso daí, com essa história do Iapoque Oxuí. Daqui a pouco vai ter que fazer igual os caminhões, botar aquela caminha aqui atrás no Pelicano, porque do Iapoque Oxuí tem muito chão. Se ficar curto, a gente pode falar ainda com o pessoal aí, o Joaquim e tal, alguma coisa, a gente pode fazer, subir e voltar, né? Tranquilo. Se o problema é distância... Já quer fazer um bate-volta no Iapoque? Nos grids de carro, a gente já tem um nível de competição bastante interessante. Pelo menos 3 campeões em atividade com carros de ponta. Giga, Christian e Lucas. Nas motos, a Honda ainda está dando as cartas, mas eventualmente a gente vê que por pilotagem tem um piloto ou outro que alcança. A primeira etapa dos Sertões desse ano foi vencida por um piloto Yamaha e vencida muito bem. Na opinião de vocês, o que os Sertões precisa fazer para atrair novas marcas, para ter mais marcas de carro, de moto e de UTV, se tiver? Mas qual caminho a gente deveria seguir para atrair novas marcas, para aumentar o duelo de máquinas nos Sertões, Du? Olha, a mídia esse ano foi melhor já, a prova teve muito mais visibilidade. Com isso, com certeza, vai despertar interesse em outras montadoras. Porque é o que acontece no caso dos Sertões com as montadoras brasileiras. São poucas, existem fábricas aí que têm carro, têm potencial para que isso mude. E eu acredito que aconteça daqui para frente pela visibilidade que o Sertões teve esse ano. Agora, para competição, esses carros, como o Cláudio falou, os T1 FIA que vieram esse ano, e como nossos pilotos estão com um ótimo nível de pilotagem, pilotos e navegadores, eles têm interesse em ter o melhor equipamento. E o melhor equipamento tem que ser esses carros de fora, que vieram para esse ano. Então, eu acho que vai ser natural. Se a mídia, a divulgação for maior, o interesse das montadoras também vai ser. Pelicano aguenta mais 20 anos que nem você ou você vai querer um pouquinho melhor? Eu vou dizer que tem avião novo chegando, tem um jatinho ou outro, como é que vai ser? Não sei, eu só reclamo que cada ano ele está mais apertado. Tá mais apertado. A gente vai engordando, vai tomando espaço do avião, tá difícil. Então vamos torcer, já vai chegar um avião do tamanho da competência de vocês. Somando, dividindo por 2, compensando um ano aqui, um ano acolá, vocês têm cerca de 20 anos de participação no maior Rally das Américas. Olhando para trás, o que os Sertões trouxe de mais importante na vida de vocês? Claudinho primeiro. Olha, uma coisa que foi muito boa nesses 20 anos, que eu comecei lá levando um fotógrafo para tirar fotos aéreas. A gente nem falava em filmagem aérea. Eu acabei me atropelando lá, peguei um rádio, comecei a falar lá. No final, hoje, depois de 20 Sertões, eu só tenho a agradecer aí toda a técnica, o pessoal que o Edu trabalhou lá embaixo, esse pessoal que são os guerreiros e tal, e que no final do rally, como foi esse ano, todo o carinho que toda essa equipe sente por mim, conseguiu passar isso daí. Quer dizer,
eu acho que o serviço que eu fiz, o meu trabalho dentro do Rally, mantendo essa segurança, fazendo a parte de comunicação, agilizando o resgate dos acidentados, enfim, eu acho que foi bem feito. Então, eu só tenho que agradecer o Sertões. Quer dizer, isso que ele trouxe para mim é uma satisfação pelo trabalho bem feito. Du, grande herança dos Sertões para você depois de 20 anos, 19 anos e pouco. O trabalho sempre foi sério. Me lembro do primeiro ano, o balanço do primeiro ano, e aí até hoje o respeito, a amizade que eu tenho pelo Marcos, essa nova direção, o pessoal que está chegando aí, gente muito boa também. Então, acreditando no meu trabalho, confiando que essa continuidade dê certo, mas o principal sempre foi amizade, desafio. Sertão sempre foi um desafio, acho que para todos. Cláudio lá em cima, nós aqui embaixo, as técnicas, produção, todo mundo só baixa a guarda quando a prova termina. Então, nós já estamos pensando em 2020, é uma prova, também vai ser um desafio, e já temos planos para essa nova fase da Dunas, mas o que vale mesmo, acho que é a amizade, o respeito e o desafio. Eu acho que não existe, ninguém está aqui só pelo esporte, ou porque o rally é bonito, ou porque vai atravessar o Brasil. É aquele desejo de completar e se aventurar por uma das provas mais difíceis do mundo. No fundo, é aquele abraço na rampa que move toda essa caravana. Com essas mensagens, a gente chega ao final de mais um Duelo nos Sertões. Eu queria agradecer a presença desses monstros do off-road mundial e dizer que eu sempre aprendo algo só de ouvir o Du Sachs falar. Tenho muito orgulho em ter conhecido e muito prazer, o Du, e tenho muito prazer em te conhecer. Depois eu vou te contar aquela história que eu te prometi. Agradeço, como sempre, o apoio da Ponto 25, que cuida da gravação, da direção e da edição dos nossos programas. A produção é da Meg Cotrim e do Pedro Perácio, e o prazer é todo meu. Muito obrigado a todos e até a semana que vem com mais um Duelo nos Sertões.